Desejo uma vez mais cumprimentar nossos irmãos em Cristo do canal A Luz da Bíblia, Daniel Silva, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para aplicar a lição de número 10, que na realidade, nós estamos um pouco aí, entre aspas, atrasado, porque essa lição é do dia 6, então nós temos duas lições para atualizar aí e vamos fazê-lo assim, para ficar completo. Vamos lá? Então vamos começar com a leitura. Lição 10. As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. O texto que nós temos, ele está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao 10, Joel 1, do verso 1 ao 3 e Apocalipse, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e para edificares e para plantares. Joel 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Já vamos para o comentário e introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores ou escritores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Número 1. Os profetas maiores. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus.
Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, iam até censuravam os seus atos. O dicionário Vine atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou do futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, por meio dos profetas. Uma rápida explicação. Então, nós estamos comentando hoje sobre as profecias e as profecias e o efeito que elas trazem sobre a vida daquele que crê, do cristão. As profecias despertam e trazem esperança. Então, o conjunto de profecias, ela está localizada, ela está situada nos profetas. Aí nós temos nos livros da Bíblia profetas maiores e profetas menores. Quando fala profetas maiores ou menores, não está qualificando o profeta, mas sim está falando da quantidade de escritos que cada um deles tem. Exemplo, nós temos livros, exemplo do profeta Abacuque, ele tem só 3, Ageu, aliás, o livro de Ageu, ele tem 3 capítulos, É só um exemplo. Não implica que ele seja inferior ao de Isaías, que tem 66, que faz parte dos profetas maiores. Então, maior ou menor tem a ver com a quantidade de escritos. Então, dando um grifo aqui, no que o autor já falou, o que é a profecia, É a descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. Os profetas Isaías e Jeremias, nós estamos no 2 do tópico 1. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá ao exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Ambos os profetas, repetimos, anunciaram despertamento e esperança. Então, com base nisso que eu acabei de ler aqui para nós entendemos a importância dos livros proféticos. E em destaque esses 2 profetas aqui, um por nome de Isaías e o outro por nome de Jeremias, e quantas coisas eles profetizaram que se cumpriram e outras tantas mais que se cumprirão, e de todas as importâncias das profecias narradas, as profecias apontando para Jesus Cristo, seja através do livro do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, ou seja através do profeta chorão, o profeta das lágrimas, que é o profeta Jeremias. Então, eis aí a importância dessas profecias que são atuais, vamos dizer assim, porque se cumpriram. Número 3, ainda falando sobre os profetas maiores, nós vamos citar aqui de passagem Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento, e prenunciou a Cristo como pastor e rei. Ezequiel também profetizou a respeito de Jesus e destacou ele como o pastor perfeito que iria pastorear o seu rebanho. E é muito bom frisar aqui que Ezequiel profetizou no cativeiro, enquanto Daniel profetizou na Babilônia também, mas dentro do palácio. E continuando aqui,
uma das mensagens importantes do profeta Ezequiel era levá-los ao arrependimento. Já Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, né? Ele foi lá ler o livro do profeta Jeremias, entendeu que o cativeiro iria durar 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram esperança de reconciliação com Deus. Então aqui, de tanta coisa importante na vida desses dois profetas, inicialmente nós falamos do profeta Ezequiel e depois, posteriormente, nós falamos do profeta Daniel. Olha que destaques maravilhosos. Então, Daniel, em dado momento, ele se pôs em intercessão, em especial no capítulo 9, e ali Deus revelou, através daquilo que ele está escrito, veio confirmar sobre a restauração de Jerusalém, mas também Deus mostrou coisas apocalípticas para ele, mostrou coisas do futuro, e dentre coisas do futuro, olha, Deus mostrou para ele a restauração da nação, Deus mostrou a vinda de Cristo, Deus mostrou o advento do anticristo e o julgamento final, né? Tanto é que para estudar-se o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, também há muitas informações que se cruzam com o livro do profeta Daniel, em especial a partir ali do capítulo de número 9. Tá certo? Então vamos fazer a síntese aqui do tópico 1, que diz: os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Então eles atuaram tanto em Judá, quando o Judá estava de pé, não tinha ido para o cativeiro ainda, quanto dentro da Babilônia. E por que não dizer dos profetas, né, que também profetizaram no Reino do Norte? Eu acredito que a gente vai citar aqui já no tópico 2, porque como estudamos em lições anteriores, o reino, depois que Salomão veio a falecer, seu filho Roboão reinou, mas o reino foi rachado, foi dividido. Então ficou o reino da parte de cima, reino do norte, da parte de baixo, reino do sul. O reino do sul, né, conservou-se mais tempo na presença de Deus, enquanto o reino do norte, infelizmente, ele sucumbiu mais rápido diante do pecado, da idolatria, e tinha profetas no cenário do reino do norte também, tá? É o que nós vamos comentar aqui. Ó, os profetas do reino do norte, 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Está lá em Amós 6:1. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel como uma meretriz que traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo, da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Então, tanto Amós quanto o profeta Oséias, que profetizaram no Reino do Norte, tiveram um papel muito importante. E o que nós podemos frisar a respeito da Bíblia é que tais promessas se cumpriram, tais alertas da parte de Deus se cumpriram os alertas, mas também se cumpriu posteriormente a restauração que Deus um dia faria, trazendo o seu povo do cativeiro depois de tê-lo purificado. Número 2 do tópico 2 diz: os profetas pré-exílio, ou seja, antes do exílio, tá? Pré-exílio, os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que anunciou que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Já Abacuque,
que reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Todas as profecias profetizadas por Joel, por Miqueias, por Abacuque, por Sofonias, e enfim, por todos esses profetas, abordam o juízo e a aplicação do juízo. E Deus realmente visitou com juízo a nação de Israel, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Mas o que nós temos que entender também é que o proveito que nós tiramos desses acontecimentos, o Deus que profetizou juízo, mas trouxe restauração. Então eu não posso abusar da boa vontade de Deus, esperando que mesmo que ele aplique o juízo agora, depois ele venha com misericórdia. Então, se hoje ele nos traz uma palavra de alerta, de juízo, de correção, de repreensão, devemos nós atentar para isso e entrar pelo caminho correto o mais rápido possível e não contar, entre aspas, com a sorte. Não, Deus aplicou o juízo aqui, mas depois ele vai aplicar a misericórdia. A pergunta é, se não der tempo, né? Se formos cortados da terra antes, acontecer alguma situação, né? Então, por isso é melhor andar de maneira correta na presença de Deus. O número 3 do tópico 2 agora, os profetas pós. Nós falamos do pré, antes, né, do exílio, antes de Jerusalém cair, etc. E agora nós vamos falar pós-exílio, depois do exílio, tá? Os profetas de Judá pós-exílicos são 3. Vamos lá. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que animou o povo e a Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. E depois, por fim, nós temos também Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo, a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo, né? E eu fico maravilhado de fazer essa prévia, né? Esse resumo da ação de Deus através dos seus profetas, seja no período pré-exílico e no pós-exílico, que é o bloco que nós estamos estudando agora, como Deus é fiel e como a palavra dele se cumpre e como ela há de se cumprir ainda em determinadas profecias que ainda são para o futuro. Agora nós vamos para o 4 do tópico 2. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa do mal e da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam a violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Então, cada profeta tem seu grau de importância. E afinal, porque não o profeta em si, sim, mas a essência que o profeta valorizava nele. E isso dava importância à mensagem que ele pregava, né? Então, cada profeta tinha sua importância, porque carregava também uma mensagem do próprio Deus. Eles eram apenas porta-vozes de oráculos, de mensagens para admoestar as nações
pessoas em comum e também mostrar o vislumbre do futuro na presença de Deus e como Deus ele é soberano na história da humanidade. Vamos agora fazer a síntese do tópico 2, que diz: os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Tópico de número 3 vai dizer assim: o livro do Apocalipse. Número 1 do tópico 3, autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego apocalipsis significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Então esse número 1 aqui, ele trata da autoria, né? Autoria, propósito e destinatários. Número 2 do tópico 3 vai dizer assim: uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve essas coisas que tens visto e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar a palavra da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, aqueles que venceram herdarão a Nova Jerusalém. Por isso, somos encorajados a clamar: ora, vem, Senhor Jesus, de acordo com Apocalipse 22, verso 20. A síntese do tópico 3 diz: o livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Conclusão. Na conclusão nós temos: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder e a autoridade, o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Glória a Deus por saber de tudo isso, de saber que dentro dos profetas há mensagens de exortação, por exemplo, mas também há mensagens de orientação, conselho, mensagem sobre o futuro, mensagem da garantia de um Deus que está presente de forma soberana na história da humanidade e também na nossa história em particular. Então hoje nós entendemos o seguinte: destacamos a atuação do ministério de Isaías, Jeremias, Ezequiel, chamados também de profetas maiores, entendendo que profetas maiores, pelo grande volume que eles escreveram. Conhecemos também o período e a região de atuação dos profetas menores, região geográfica, reino norte, reino sul, lugares. Entendemos também a mensagem, o propósito do livro de Apocalipse, que por sinal não é um livro para pôr medo nas pessoas, mas sim para abrir e alumiar os olhos das pessoas, para que elas entendam o que Deus tem preparado, para que aquilo que for mal a gente se livre daquelas situações, mas aquilo que for bom a gente tenha convicção e alimente a nossa fé e esperamos em Jesus Cristo todos os dias. Amém? Deus abençoe sua vida uma vez mais, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula.